Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. A graça e a paz, irmãos. Nesse contexto que nós estamos vivendo, dos eventos de Israel, o Senhor me dirigiu a estar compartilhando uma meditação sobre a vida de Abraão. Porque Abraão foi um homem que ele peregrinou nessa terra. A Bíblia deixa isso muito claro. Ele entendeu a vida dele nessa terra como um tempo de peregrinação. E a vida dele foi marcada pelos ensinos de Deus na vida dele, os altares que ele levantou, os testes que Deus colocou na vida dele, para que ele se amadurecesse, se tornasse apto a receber a herança que Deus tinha para ele. Então, baseado nisso, vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Diz o seguinte: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Irmãos, Abraão é o pai da fé. O apóstolo Paulo se refere no capítulo 4 do livro de Romanos a Abraão como sendo o pai de todos os que creem. Então, o legado que Abraão deixou para nós é de um homem que aprendeu a crer e trazer a sua fé para a sua experiência prática de vida cotidiana. Então, todos conhecem, mas só nos situando, a história de Abraão narrada na Bíblia se inicia quando Deus chamou ele para sair de um povo idólatra e se dirigir à terra que Deus tinha para ele por herança. E Deus prometeu não somente dar a ele aquela terra, mas fazer dele o pai de uma grande nação e ainda mais, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Irmãos, nós os cristãos, nós somos descendentes de Abraão. E assim como ele, nós somos chamados, irmãos, a sair desse mundo. Sair do mundo idólatra, que não adora a Deus. E a que mundo Deus se refere que nós devemos andar, sair? A um mundo que é formado por um sistema de governo que é oposto a Deus, que ignora Deus no seu modo de funcionar. E também a um sistema de uma vida governada pela nossa própria alma. Por quê, irmãos? No que se diz respeito ao mundo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O homem deu o governo do mundo para Satanás. Então, esse mundo em volta de nós, ele é regido por Satanás. E ele tem um sistema de governo que ignora a existência de Deus. Nós somos chamados para sair dele. E no que diz respeito à nossa própria alma, irmãos, a alma do homem que não conhece o Senhor, ela é governada pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios sentimentos e pelos seus próprios desejos. Não deve ser assim com os filhos de Deus. Posso ouvir o amém dos irmãos? Nós nos tornamos filhos de Deus porque nós cremos na obra de Cristo na cruz. E porque nós cremos, nós recebemos um novo nascimento. E esse novo nascimento é marcado por quê? Pelo arrependimento que nós tivemos de uma vida independente de Deus, pela fé em Cristo que nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. E o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós.
E agora, irmãos, o que o Senhor espera de nós, dia a dia, até que Ele volte ou que Ele nos leve para encontrar com Ele? Que nós vamos viver nessa terra entendendo que esse é o principal propósito na nossa vida. Aprender a enxergar Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, aprender a ouvir Deus, aprender a depender de Deus e aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Porque fazendo isso, mais e mais de Cristo vai ser formado em nós. Então hoje, irmãs, dentro dessa ótica, nós vamos meditar em algumas passagens nos capítulos 12, 13 e 14 de Gênesis. Esses 3 capítulos, eles trazem para nós 3 altares que Abraão edificou, não serão alvo da nossa meditação, e 3 testes pelos quais Abraão passou. Eles vão ser o alvo da nossa meditação. Amém? Então vamos orar mais uma vez? Senhor querido, Senhor amado, nós estamos diante do Senhor e diante da sua santa palavra. Senhor, não permita que essa palavra ministrada nessa manhã seja afetada pela minha limitação, mas dentro da minha limitação, Senhor, toma essa palavra e vivifica ela, traz poder a ela, que é algo que só o Senhor pode fazer, para tocar em cada coração de filho e filha do Senhor que está aqui, trazendo entendimento espiritual, tocando na realidade de cada um. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos abrir Gênesis 12, e vamos ler de 10 a 20. Esse momento aqui é depois que Deus chamou Abraão, ele já tinha tido um certo tempo na sua peregrinação, e assim como nós na nossa peregrinação, ele chegou diante de uma determinada circunstância complexa da vida dele. O que Gênesis 12, a partir do verso 10 diz? Nós vamos ler até o 20. Houve fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, Faraó, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Faraó. Chamou, pois, Faraó Abrão, e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Irmãos, essa era a circunstância em que Abraão se encontrava. Ele era um líder de um grupo, porque ele não veio da terra dele, só ele e a esposa dele. Ele veio trazendo algumas pessoas com ele. E aqui houve alguns testes na vida de Abraão, e nós vamos aprender sobre esse primeiro teste. Nesse primeiro teste que veio na vida de Abraão, ele foi reprovado. E essa reprovação de Abraão teve 3 características que falam muito para nós na nossa vida. O que foi a primeira característica?
Irmãos, o texto é muito claro. A Bíblia não está querendo ficar paradinha aqui em Gênesis 12. Olhem como o Deus inspirou a escrita desse texto. Verso 10 diz: havia fome naquela terra. Obrigada, mãe. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, a circunstância era muito severa. Você já viveu alguma circunstância muito difícil na sua vida? Eu já. Nossa, que bom, pouca gente viveu. Vou repetir a pergunta. Você já viveu alguma circunstância muito difícil na sua vida? Então, o texto deixa claro que, naturalmente falando, a circunstância era muito difícil. Estava seco o tempo, não tinha chuva, o povo dependia completamente da agricultura para sua alimentação. Não era um tempo em que a gente vai no supermercado e escolhe as coisas lá e só tem que lidar com a inflação. Não, irmãos. E aí, o que aconteceu com Abraão? Abraão fez uma avaliação natural dos fatos. Uai, se ele fosse mineiro, né? Uai, aqui está tudo seco. Lá no Egito tem o rio Nilo. Lá tem abundância de comida. Para onde que eu vou? Para o Egito. Irmãos, Abraão não dependeu de Deus para sua decisão. A Bíblia não relata de forma alguma experiência de Abraão com Deus para decidir ir para o Egito. Sempre que a Bíblia cita o Egito é uma figura do mundo. Abraão foi para o mundo para satisfazer a sua necessidade. Irmãos, precisa ficar muito claro para nós, principalmente nós que somos o povo que ansiamos que nós sejamos a última geração e temos possibilidade de ser. Situações como nós estamos vendo em Israel, são situações que podem de uma hora para outra abalar o mundo inteiro. Alguém lembra quando começou o Covid? Parecia aquelas coisas estranhas que acontecem lá no Oriente, lá na Ásia, né? Aquelas coisas de mercado chinês, que ia ficar por lá como tudo fica. Irmãos, uma hora para outra estava tudo aqui, nós não sabemos se vai esse o fato. Só que, o que Deus quer de nós, diante dessa circunstância? Pegar o nosso celular e ficar ali acompanhando notícia de Israel. Israel. Porque é isso que eu estou vendo, muitos irmãos fazendo. Sabe tudo o que acontece em Israel? Vê todas as fotos, as que deveria e que não deveria ver. Fica sabendo de tudo. Irmãos, não é que nós devemos ser indiferentes. Nós devemos ser bíblicos. A Bíblia nos diz que essas coisas acontecerão. A situação de Israel com seus vizinhos muçulmanos, ela é milenar. Como o pastor muito bem esclareceu, ela reporta há milênios, desde que Deus mandou o povo tomar Canaã. O quanto eu vou ficar sabendo dos detalhes dessa situação, não vai fazer diferença. O que eu preciso ser diante disso é uma pessoa bíblica. Eu sei que essas coisas vão acontecer. É suficiente. Se eu ler só algumas manchetes, não preciso nem ler as reportagens, eu vou estar sabendo. E o que eu tenho que fazer diante disso? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Ore pela paz em Israel. Pronto, irmãos. Nós não somos ímpios, nós somos filhos de Deus. Agora, o que acontece? As mulheres vão entender muito bem o que eu estou falando. Sem entender como a nossa alma funciona, nós deixamos a nossa mente ficar se enchendo dessas informações. Os pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos determinam nossas atitudes. Irmãos, o que eu tenho que encher minha mente não é das notícias. Eu tenho que ser uma pessoa que aprendo a lidar com as circunstâncias
graves como essa e que pode trazer repercussões na nossa nação? Sim. Hoje tudo o que acontece no mundo, irmãos, o mundo é globalizado. De uma hora para outra pode trazer consequências para o mundo todo. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos, é sermos o povo de Deus, que andamos guiados pelo Espírito, que habita em nós, pelo Espírito de Deus. O que Abraão fez diante dessa circunstância, que foi um erro, e que nós podemos aprender com nosso pai Abraão? Abraão ficou focado nas circunstâncias. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, mas ele olhava para um lado, está com fome. Olhava para o lado de cá, está seco. Olhava para lá, conversava com o vizinho, conversava com o povo da outra terra, via notícia, está tudo quanto é lugar aqui, está com fome, está com seca. O que eu tenho que fazer? Pensou demais, pensou, e decidiu pelo pensamento. Para onde que ele foi? Para o Egito. Irmãos, nenhuma decisão que nós tomamos, movido pela pressão das circunstâncias, vai nos levar em algum lugar que seja de Deus. Eu tenho algumas frases. Eu sou uma pessoa muito preocupada com a decoração da minha casa. Eu procuro fazer uma coisa que a Bíblia ensina. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que a palavra de Deus tem que estar em tudo quanto é lugar, inclusive nas paredes da nossa casa. No meu quarto em particular, eu tenho algumas frases que são plotadas na parede. Uma delas é: Deus nunca será a retaguarda daquilo que Ele não foi a vanguarda. O que isso quer dizer? Deus nunca vai se responsabilizar pelas consequências daquilo que Ele não te mandou fazer. A Bíblia não registra que Abraão desceu para o Egito debaixo de uma decisão em Deus, debaixo de uma experiência com Deus. E aí, quando chegou lá no Egito, irmãos, o que aconteceu? Ele já foi fora da vontade de Deus. Quando chegou lá no Egito, ele começou a agir de forma natural. Ó, gente, é complicado. Essa minha mulher é bonita demais da conta. Vale lembrar que Sara tinha uns 70 anos nessa época, viu, irmãs? Cobissem. Ele falou: gente, minha mulher é bonita demais. Aí veio a segunda reprovação dele. Irmãos, observem a atitude de Abraão. Imagina se o seu marido faz isso com você, Valquíria. Luiz Antônio chega e fala: ó, Valquíria, você é mais bonita do que todas. Então nós vamos chegar no meio desse povo, você não vai contar que você é minha esposa. Você vai falar que é minha irmã, tá? Assim, uma mentirinha só para sobrevivência. Deus vai entender. Tem gente que faz isso, irmãos. É uma circunstância muito complexa. Não tem problema. Você fala que você é minha irmã, porque ao contrário de me matar para poder casar com você, eles vão me bajular. Eles vão me tratar bem. Então, todo mundo vai sair ganhando. Com exceção de que eles iam usar Sara como sua esposa, que foi o que de fato aconteceu. O faraó, vendo a beleza de Sara, tomou ela para viver com ela. O que aconteceu aqui, irmãos? Mais uma vez, Abraão foi reprovado. Nós temos que ler essas histórias bíblicas e buscarmos os princípios espirituais que Deus quer nos ensinar para falar para cada um de nós hoje. Por quê? Porque a história foi formada por homens e mulheres como nós. Eles não eram pessoas diferentes de nós. E por que Abraão foi reprovado? Abraão tinha uma palavra de Deus para a vida dele, mas ele temeu as circunstâncias e se deixou mover simplesmente pelas circunstâncias. Irmãos, Deus deu uma palavra para Abraão? Deu. O que Deus falou para Abraão? Que ele engrandeceria, que ele ia dar uma terra para ele, que Deus engrandeceria o nome dele e que ele seria pai de uma grande nação. Nessa época, Abraão e Sara tinham filhos? Não. Então Abraão ia morrer? É simples, irmãos. É simples.
Só que nós lemos essas coisas e não trazemos para a nossa realidade. Aí quando chega as circunstâncias na nossa vida, o que a gente faz? A gente age igual a Abraão. Entendendo que o mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, Ele é o nosso Deus. E Ele quer nos testar e nos amadurecer e nos fazer caminhar e crescer como Abraão. O que Deus estava fazendo com Abraão? Forjando o caráter dele. Então, o que a Bíblia nos fala? Tende por motivo de grande alegria passarem por várias provações, porque é a provação da nossa fé que gera perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Estão entendendo como que as coisas funcionam? Mas, irmãos, sabe o que acontece com a gente? A gente é crente, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, mas nós não vivemos a vida da ótica de que isso é a maior preciosidade que nós temos. Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, para formar o que Deus planejou lá em Gênesis 1:26. Formar o quê? A imagem e semelhança dele no ser humano. Irmãos, é isso que importa. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É nós crermos nas promessas. Irmãos, vou contar uma situação só para ilustrar. Em janeiro de 2019, minha filha tinha formado em odontologia, tinha 2 anos. A gente tinha um laboratório de prótese bem pequeno. E Deus falou assim para mim, Deus falou, constrói uma clínica para Mariana e o Murilo, minha filha e meu genro, porque eu quero que, Deus falou, porque eu quero que eles aprendam a andar por fé, desde o início da vida profissional deles. Amém, Senhor. A gente pega a palavra de Deus e acha que vai acontecer o quê? Você vai abrir a porta do guarda-roupa e vai cair aquele monte de dinheiro que eu não tinha para construir a clínica. Às vezes a gente pensa que porque Deus falou vai ser tudo maravilhoso. Não, irmãos. Deus falou, mas o alvo de Deus era o quê? A clínica, porque Deus adora edificações, Deus ama odontologia e Deus ama porcelanato? É isso? Não, Deus ama quem? Eu, ser humano. Deus ama os seus filhos. Aí, irmãos, nós começamos então, Deus falou, então nós vamos fazer. Tem dinheiro? Não tem. Mas tem dinheiro para pagar um projeto? Tem. Então vamos fazer o projeto. Fizemos o projeto. Tinha dinheiro para pagar arquiteto? Tinha dinheiro para começar? Não. Vamos orar. Aí Deus moveu, abriu as portas, a gente tinha dinheiro para começar. Agosto de 2019 começamos. Só que era para ser uma clínica grande para o nosso patamar. Vamos aproveitar que nós estamos construindo e vamos fazer fundação. Para fazer mais 2 andares. Já fica a fundação, não tem problema. Quando estavam os buracos tudo arrumado e a fundação feita, ia bater a primeira laje, o que aconteceu? Março de 2020? Pandemia. E de lá para cá, irmãos, nós temos sido tão provados nessa palavra. Só que vem as circunstâncias, eles não estão aqui não, minha filha e meu genro estão lá na salinha, porque eles estão dando aula, eu vou expor eles. O olhinho da minha filha, quando ela está nervosa, o olho dela faz assim. Ela olha para mim e faz assim. Mãe, eu falo, minha filha, calma. É uma circunstância difícil. Mas Deus falou. E Ele falou que ia ensinar vocês a andar pela fé. Bem-vindo ao time. Mas aí, irmãos, as pessoas não entendem o que é o mais importante. O que nós precisamos aprender com a experiência de Abraão? Irmãos, nós precisamos ser um povo que somos movidos pela palavra de Deus.
Tudo que nós fazemos nessa vida, nós não somos um povo comum. O que quer dizer que nós sermos igreja? Nós somos o povo que fomos tirados do mundo e separados para Deus. E somos os filhos de Deus. E temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O que Deus espera de nós? Que nós vamos andar diferentes deles, com objetivos diferentes. Irmãos, a coisa mais importante, eu tenho visto até hoje, tem 2 anos e pouco que nós terminamos a clínica. Sabe, eu fico olhando para aquelas paredes, tem 2 anos e meio. Tem umas paredes que eram tão branquinha, já está precisando pintar de novo. Porque tudo nesse mundo vai estragando, deteriorando. Mas uma coisa eu falo para vocês. O que Deus tem construído aqui, através dessas circunstâncias, irmãos, está brilhando cada dia mais do que ouro, e vai redundar em glória. Vocês estão entendendo? Nós precisamos viver assim diante de todas as circunstâncias. Irmãos, tem momentos que as coisas ficaram tão difíceis, que eu no meu particular falava assim, Senhor, agora acabou. Mas Senhor, não acabou. O Senhor mandou. O Senhor falou, então eu vou permanecer aqui firme. As circunstâncias não vão me mover. Eu não vou agir pela minha cabeça, que é fértil, inclusive, ou cabecinha fértil. Inventa coisa e faz isso, faz aquilo, faz aquilo. No decorrer desse processo de 3 anos e meio, desde que Deus falou, eu estou dando exemplo de uma circunstância específica. O que aconteceu? Houve momentos que eu agi como Abraão. Falei, não, tem que fazer, eu sou colérica, não vou fazer, não. E fui fazendo a minha força. O que Deus falou? Não falou nada, só fez assim. E eu fiquei assim, ai Senhor, mas a ideia era tão boa, uma estratégia tão mirabolante, não deu em nada. Para Deus falar assim, não ande como as pessoas do mundo, você é minha filha, aprenda a andar em independência. Eu falei para construir, eu vou falar como que vai prosperar, eu vou falar como que vai andar. Mas irmãos, sabe o que acontece muitas vezes conosco, o povo de Deus? Nós separamos as coisas. O que é secular, o que é da igreja. Não pode ser assim. Deus é tudo. Deus tem que estar em tudo. E nós precisamos enxergar todas as circunstâncias, não do ponto de vista do homem natural, daquele pobre coitado, do ímpio, que só tem a força dele, a inteligência dele, a capacidade dele para fazer. Nós temos que enxergar as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Irmãos, situação, dinheiro, saúde, todas essas coisas são muito fáceis para Deus resolver, sim ou não? Irmãos, que esforço que Jesus fez para fazer paralítico andar. Ele teve o esforço de falar uma palavra, anda. E ele nem tinha que falar em nome de Jesus, né? Como a gente tem que falar. Ele era Jesus, só falava, anda. Irmãos, estava uma tempestade horrorosa. Os discípulos num barco, chacoalhando para lá, para cá. Jesus dormindo, pleno. O que ele fez? Só vento, para. O nosso Deus, Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Só que nós precisamos entender uma coisa, nós não estamos aqui na terra para realizar coisas. Nós não estamos aqui para fazer a Pet Resort crescer, nós não estamos aqui para fazer a Delarontologia crescer, nós não estamos aqui para fazer o escritório de contabilidade crescer. Não, nós estamos aqui para sermos edificados como filhos e filhas de Deus maduros, que estejam aptos a receber a herança que Deus tem para nós. Aí Ele vai usar a Pet Resort, Ele vai usar a casa de câmbio, Ele vai usar o trabalho na advocacia, Ele vai usar o trabalho na contabilidade, Ele vai usar as circunstâncias cotidianas, para quê? Para nos atrair para Ele.
para fazer a gente aprender a interpretar as coisas espiritualmente, que é o que ele estava querendo fazer com Abraão. Amém, irmãos? Nós vamos ficar só no primeiro teste hoje. Terceira coisa, irmãos, no que diz respeito a esse primeiro teste de Abraão, que Abraão foi reprovado. Vamos ler agora Gênesis 13, versículos 5 a 12. Abraão desceu do Egito, né? Abraão deu um trabalhão para Deus, mas tudo bem. Abraão saiu do Egito, porque não era vontade de Deus que Abraão fosse para o Egito. Deus ia tirar Abraão do Egito, Deus expulsou Abraão do Egito. Chegou no capítulo 13, a partir do verso 5. Aqui fala de Ló. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda muito bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, depois de ver, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão a partir do Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Irmãos, aqui nós vamos ver um outro teste de Deus na vida de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu a Deus? Não. Porque obediência parcial é desobediência. Abraão pegou sua esposa e pegou o seu sobrinho Ló e mais outras pessoas e partiu para a terra. Então Abraão, em primeiro lugar, ele estava mantendo um relacionamento que Deus não tinha falado para ele ter. Isso traz uma lição para nós. Por quê? Porque chegou um ponto em que Deus interviu para que eles tivessem que se separar. Isso aqui fala uma coisa conosco. Se você é uma pessoa que quer Deus, se você é uma pessoa que quer amadurecer no seu relacionamento com Deus, crescer em santificação, para amadurecer a se tornar apto a herdar tudo aquilo que Deus tem para você, você precisa se afastar das pessoas que não querem a mesma coisa que você. Irmãos, muitas pessoas querem manter relacionamentos, conviver e exercitar o amor de Deus. Nós temos que fazer isso com todos. Mas amizades íntimas, relacionamentos próximos, negócios, como era o caso deles aqui, irmãos, só com pessoas que têm os mesmos propósitos. Se você quer crescer espiritualmente, jovem, mas continua com amizade com aquelas pessoas que não querem o Senhor, preste atenção, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Manifestar o amor de Deus para todos é outra coisa. E vai chegar um momento, irmãos, em que Deus vai permitir que haja contenda, se você não se atinar. Isso foi o caso de Abraão. Chegou um momento em que houve contenda entre os pastores deles e os pastores, o pastor de Ló e os pastores de Abraão.
Aqui foi um outro teste para Abraão, só que aqui Abraão foi aprovado. Irmãos, em que sentido a separação entre eles seria um teste para Abraão? Quem que era o protagonista da história? Abraão. Quem recebeu um chamado? Abraão. Quem que era o mais velho? Abraão. Abraão poderia ter tido uma atitude de falar: Ló, é o seguinte, meu filho, para começar, eu nem deveria ter te trazido comigo, já errei aí, mas você veio comigo e você está sendo abençoado por causa de mim, porque Deus tem uma promessa para mim. Então agora, ó meu filho, vai, aparta de mim, eu vou para tal lugar, eu vou continuar caminhando rumo ao que Deus tem para mim, e você sai fora. Foi isso que Abraão fez? Não, irmãos, era um teste. Abraão precisava ser aprovado, entender que nós não retemos as bênçãos de Deus com artifícios humanos, e nós não precisamos ficar lutando, procurando prevalecer com pessoas de forma humana para ter o que Deus tem para nós. O que Abraão fez? Ló, está complicada a situação, então nós vamos fazer o seguinte: escolhe você. Isso tem cara de caráter de Deus? Sim, Abraão estava amadurecendo. Abraão falou: Ló, escolhe você, o que você quer? Se você escolher para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia fala o quê? Que Ló olhou e viu as campinas, o lado que estava mais verdinho, os pastos mais maravilhosos, porque eles eram pastores, eles criavam ovelhas e gado. O que Ló fez? Agiu pelo que ele viu, pelo que ele pensou, pelo raciocínio e por onde o coração dele é atraído. E a Bíblia deixa claro, nesse texto que nós lemos, registrando, que Ló escolheu o que ele entendeu que era melhor e foi armando as tendas dele até chegar onde? Em Sodoma, que é onde estava o coração dele. E Sodoma era um lugar de perdição, e o que Deus fez com Sodoma? Destruiu Sodoma. Mas aqui, irmãos, Abraão aprendeu. Sabe o que Abraão aprendeu? Que os homens e mulheres maduros, eles confiam nas palavras de Deus e nas promessas de Deus. E diante de todas as circunstâncias, nós agimos de forma nobre, como nosso Pai agiria. E não ficamos em bate-boca, não ficamos em embate, não ficamos lutando pelos nossos direitos, como as pessoas do mundo fazem. Nós oramos e confiamos que o Senhor é aquele que luta por nós. E aqui Abraão foi aprovado. Irmãos, e aqui nós voltamos no versículo inicial que nós lemos, e nós vamos encerrar essa palavra nesse primeiro teste de Abraão. Nós chegamos no versículo 13, não é no que nós lemos, no versículo 13, no verso 14 e 15. Olha que lindo, irmãos. Abraão falou para Ló escolher a terra, e o versículo seguinte diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Irmãos, eu vou fazer meu adendo a esse texto. Era como se o Senhor falasse para ele assim: preocupa não, meu filho, você fez a coisa certa. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a sua descendência para sempre. Amém, irmãos? Irmãos, sempre que nós somos aprovados por Deus, nós estamos atraindo a mão de Deus para a nossa vida. Sempre que nós escolhemos os caminhos de Deus, nós vamos ter mais de Deus edificado na nossa vida. Irmãos, observem que, se nós estivéssemos lendo mais para frente, quando Abraão saiu do Egito, a palavra registra que Abraão saiu rico.
Abraão adquiriu muito gado, muitas coisas lá no Egito. Mas sabe por que ele adquiriu? Porque Faraó estava bajulando ele. Porque queria a esposa dele, que achava que era irmã. Aos olhos naturais, Abraão saiu rico do Egito. O homem natural ia entender assim: nossa, olha aí, ó, a bênção de Deus sobre a vida dele, está rico. Mas irmãos, não é isso que tem que medir a nossa vida. Nós temos que querer nessa terra uma coisa só: sermos fiéis a Deus. E desejar que o nosso coração seja cada dia mais conquistado pelo propósito, que é ter Cristo formado em nós. Todos os nossos relacionamentos e todas as circunstâncias que Deus permite na nossa vida devem ser vistas como oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Muita gente está vivendo, mesmo estando dentro da igreja, uma vida totalmente natural, simplesmente com um bom comportamento. Assim como tem muito ímpio com bom comportamento, tem muito ímpio honesto, e tem muita gente descansado nisso. Por quê? Porque está com uma boa situação financeira, porque suas contas estão em dia, porque tem um emprego correto, mas ele é natural. Natural. Irmãos, prosperidade financeira, uma vida tranquila, não é sinal da bênção de Deus. O que é sinal da bênção de Deus, irmãos, é a aprovação nos testes. Quando nós decidimos que nós queremos ser filhos, que queremos amadurecer, e vamos aprender a ver Deus em tudo, e dependermos de Deus em tudo, e agirmos no caráter do nosso Pai em tudo, e vivermos descansados, que o mais Ele fará. Amém, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça agora e vamos orar diante dessa palavra. Quanto a equipe de louvor só toca um instrumento, eu quero que você feche os seus olhos agora e reaja ao Senhor diante dessa palavra. Irmãos, é hora de nós pedirmos para o Espírito Santo sondar o nosso coração sobre as circunstâncias que temos passado pelas nossas vidas. Nós temos agido de forma natural ou temos agido como filhos de Deus? Peça que o Senhor te convença do que Ele pensa, não do que os seus olhos naturais veem em você mesmo. Você tem agido focando nas coisas, no trabalho, no que tem que ser feito, ou diante de tudo, você tem procurado estar com o coração sempre no Senhor, nas mínimas coisas, nas mínimas circunstâncias, ou nas grandes decisões e circunstâncias da vida. Nosso alvo não pode mudar. Irmãos, o Senhor opera somente mediante arrependimento. Se tem uma coisa que nos faz mudar, é quando o Espírito Santo de Deus encontra lugar nos nossos corações para arrependimento. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, diante da sua palavra, sua maravilhosa, poderosa palavra, e te pedimos, Senhor, fala conosco. Pai, não nos deixe sair daqui e ficarmos vivendo de forma distraída, correndo para a televisão, para a conversa, para o futebol, para a internet. Pai, ajuda-nos a vivermos esse dia como o dia do Senhor, Pai, e procurarmos estar a sós com o Senhor. Se formos ter comunhão com outros irmãos no horário do almoço, ajuda-nos a termos uma comunhão em espírito. Ensina-nos a falarmos das coisas do Senhor, a compartilharmos das coisas do Senhor,
Pai, ensina-nos a andarmos como filhos de Deus. Pai, nós queremos aprender. Senhor, não nos deixe sermos negligentes com a bênção que é na nossa vida o fato do Senhor ter nos escolhido, ter se revelado a nós, ter nos tirado do mundo e nos separarmos para ser o seu povo. E agora, Senhor, nós temos o maior alvo que é possível, o alvo mais sublime que qualquer ser humano pode ter, que é de viver nessa terra, nesse mundo decaído, tão instável, olhando para o Senhor, olhando para o alto e nos firmando na promessa do Senhor, que é formar Cristo em nós. Pai, enche o nosso coração desse desejo, enche o nosso coração desse desejo de uma forma tal que nós vamos estar atentos em todas as circunstâncias, as respostas que o Senhor tem para nós darmos ao Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Pai, agora leva-nos para nossas casas, debaixo da sua proteção. Guarda-nos nesse dia e anima o coração de todos os que estão aqui, ó Deus, para voltarmos aqui nessa noite e desfrutarmos o prazer de congregarmos, para mais uma vez prestarmos culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.